Então, o que acontece também no processo de emagrecimento? Conforme o aumento da perda de peso, o tempo vai passando, 2, 3, 4 meses em déficit calórico, a gente vai ter uma diminuição do gasto energético total pela termogênese adaptativa, tá? Como acontece a termogênese adaptativa? Através da redução do T3 livre, né? Do T3 ali que atua no tecido muscular para aumentar a oxidação dos substratos energéticos e também a diminuição da leptina, que é um hormônio ligado também à termogênese. Então, a adaptação, termogênese adaptativa, o que acontece com ela? Com a redução do T3 leptina, você reduz cerca de 10, no máximo 20% ali, no máximo, tá? É a média de 10 a 15% do gasto energético total vindo da taxa metabólica basal. Você tem, principalmente da taxa metabólica basal, mas você tem uma redução aí do gasto energético total pela termogênese adaptativa de 10 a 20%. Vamos supor que você gasta 2.500 calorias. Você vai diminuir durante um bom tempo, depois de 12, 14, 20 semanas de cut, de déficit calórico, você pode chegar a reduzir, vamos supor que você está gastando 2.500 calorias. Você pode ter uma redução pela termogênese adaptativa de 250 a 500 calorias reduzidas ali nesse gasto energético total por essa termogênese adaptativa. Isso se você está há muito tempo perdendo peso acelerado. Ah, estou numa dieta restrita, mas não perco peso. Aí não vai acontecer termogênese adaptativa não. Termogênese adaptativa acontece quando você perde muito peso ali em um espaço de tempo ali determinado. Vamos supor, o cara perdeu ali, sei lá, 10% do peso corporal em 2 meses. É bastante. Então pode acontecer a termogênese adaptativa por isso. Mas não é o principal responsável por causar a estagnação da perda de peso. O principal responsável por causar a estagnação da perda de peso, na realidade, é a diminuição do gasto da atividade física. Tanto a atividade física não relacionada ao exercício, ou seja, atividades do trabalho, o cara ia trabalhar caminhando, agora vai de carro, o cara tinha uma vida mais ativa, agora não tem mais, fica mais tempo em casa, deitado, acabou que diminuiu a frequência de limpar a casa. Todos esses afazeres do dia a dia que são diminuídos impactam na redução do gasto energético total. E esse é o principal ponto da estagnação do peso, porque a pessoa sem perceber está gastando menos calorias. Por quê? Porque ela está ficando mais indisposta pela restrição calórica e aí vai fazendo aquela estagnação de peso por diminuir o gasto de atividade física. Outro ponto é por diminuir o desempenho dos exercícios, tanto do treinamento com peso, como do próprio aeróbico. Começa a diminuir o ritmo, o tempo, perder aeróbico, perder treino, diminuir as cargas do treino, perder repetições com a carga. Isso vai diminuindo o gasto de exercício físico e aí vem a estagnação e a pessoa acha que é o metabolismo quando não é, simplesmente é ela. Por isso que a gente tem que ter períodos de recarga energética para manter ela mais disposta e manter esse gasto calórico alto, tá? O que causa essa termogênese adaptativa? Causa um aumento da eficiência metabólica e uma diminuição da ineficiência metabólica. O que é eficiência metabólica? A gente tem ali 30%, cerca de 30%, cerca de 25 a 30% do gasto das calorias vem da produção de ATP. O restante vem da liberação de temperatura, da termogênese. Ou seja, 70% da caloria gasta é para produzir a temperatura corporal, a termogênese, tá bom? Durante o exercício, por exemplo, a gente tem ali, vamos por 1.000 calorias. 30% disso aí, 300 calorias é em ATP, as outras 700 calorias foram gastas ali pela termogênese. Ou seja, a gente tem uma eficiência metabólica de cerca de 30%, 25 a 30%. Durante o emagrecimento, a gente aumenta essa eficiência metabólica, ou seja, a gente diminui a liberação de energia em forma de calor. E a gente começa a produzir mais ATP nessa relação. A gente diminui a produção de calor e mantém essa eficiência um pouco maior para a produção de ATP. O que isso significa? Isso significa que a gente diminui a termogênese, né? A gente gera uma termogênese adaptativa. E isso diminui o gasto calórico, como eu citei. E o que é uma ineficiência metabólica? Quando a gente aumenta a ineficiência metabólica, a gente aumenta principalmente quando está treinando bem pesado e num superávit calórico ganhando peso. Por quê? Porque a gente começa a liberar muito calor. Se você tem que produzir ATP para contração muscular, vamos supor que você tem que produzir lá 500 calorias de ATP para produzir aquelas calorias ali do treinamento, para o músculo trabalhar e levantar as cargas que está proposta no treinamento. Se você começa a perder muita caloria em forma de calor, você tem que aumentar a produção da síntese de ATP, ou seja, quebrar mais substrato energético para produzir mais ATP. Por quê? Porque se você não produzir essas 500 calorias em ATP, como que você vai manter o exercício físico? Você vai estar aumentando a temperatura corporal e junto com essa temperatura corporal vem o aumento da síntese de ATP para sustentar esse exercício físico. Então você tem uma ineficiência metabólica, porque você começa a perder muita caloria em forma de calor e com isso você compensa aumentando também
a síntese de ATP, ao contrário do processo de emagrecimento a médio e longo prazo, que você começa a diminuir a perda de temperatura de calor, faz uma menor termogênese e, consequentemente, uma menor síntese de ATP ali, porque para trabalhar em equilíbrio com essa termogênese. Ou seja, ineficiência metabólica é quando você tem muita caloria perdida em forma de calor. Eficiência é quando você reduz essa termogênese e, consequentemente, impacta na síntese de ATP. Deu para entender? Por que o DNP é tão conhecido? Porque o DNP aumenta muito a termogênese. Você começa a queimar caloria em forma de calor e um mecanismo de defesa do corpo é quebrar e gerar ATP também, para compensar, senão você vai entrar ali nos equilíbrios tão grande que pode levar até a óbito, tá? Por isso que o DNP pode até matar.